Oi, doutor Baima, foi o primeiro hoje, né, doutor Baima? Hoje eu consegui começar na hora certa. Bem-vindos. Ó, nós aqui outra vez, né, gente? Pessoal, eu quero dar uns recadinhos para vocês, mas deixa eu ver se eu já chamo o doutor Baima para não perdê-lo, tá bom? Porque eu com esse negócio de live, eu não sou muito boa nisso, então vamos chamá-lo já para não ter problemas. Boa noite, doutor Baima. Boa noite a todos. Bem-vindo novamente. Tá me ouvindo bem? Ótimo. Doutor Baima, deixa eu dar uns recadinhos antes da gente iniciar a live, tá bom? Então, pessoal, para quem não assistiu a última live, essa é a segunda live que a gente faz com o Dr. Baima. A gente não conseguiu concluir tudo na primeira. E o Dr. Baima é um médico do protocolo Coimbra desde 2013. Ele também tem especialidade em cirurgia geral, urologia, medicina da longevidade e foi o primeiro médico na região norte e nordeste a fazer treinamento com o Dr. Cícero e se tornar um médico do protocolo Coimbra. Certo, Dr. Baima? Perfeito. Pessoal, gente, e se vocês têm família, familiares, amigos que vocês acham que possam se beneficiar dessa live, que iam gostar de assistir, é só clicar naquele aviãozinho lá embaixo, tá bom? E vocês conseguem compartilhar com quem vocês quiserem. E mais o último recadinho é só assim, gente, que a gente, nessa página, a gente tenta ficar dentro das premissas do protocolo, né? Porque o protocolo é um tratamento estruturado, o Dr. Cícero dá treinamento para muitos médicos, não só do Brasil, mas do mundo. Mas assim, cada médico tem suas especialidades, suas peculiaridades. Então, se vocês ouvirem algo um pouquinho diferente do que o seu próprio médico diz, né, para os pacientes do protocolo, sigam sempre o que o seu médico recomenda, gente, porque ele é que conhece o seu caso, tá bom? Que está com você há mais tempo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou pedir para vocês deixarem nos posts. Igual essa live vai ficar no IGTV, tá? A live da semana anterior também está no IGTV. Então, coloquem as dúvidas ali no post, porque se vocês mandam no direct, às vezes são muitas e muitas mensagens e se perdem. Mas se vocês colocam nos posts, mesmo que demore alguns dias, eu sempre tento olhar, tá, gente? Sempre que eu tenho um tempinho, eu vou e vejo os comentários, se tem alguma pergunta que eu não respondi. E também tem muitos pacientes do protocolo que conhecem muito o protocolo e vão lá e me ajudam a responder as perguntas, tá bom? Então, sempre deixem as dúvidas ali no post, que na medida do possível a gente tenta responder todo mundo. Então, doutor Baima, vamos lá para a segunda parte? Pois olha, na live passada a gente estava entrando na questão do estresse no protocolo, né? Porque o estresse é considerado o grande vilão do protocolo. E eu lhe perguntei se com os pacientes que levam mais tempo para ter resultados, que o senhor nota que são estressados, que têm depressão, se o senhor recomenda psicoterapia, antidepressivos, ou se tem suplementos que podem ajudar, quais são as suas recomendações para esses pacientes? Então, bora lá. Bom, a primeira arma que eu utilizo é conversar com o paciente. É fundamental para mim que a consulta demore muito tempo e eu fique, de certa forma, disponível para o paciente. Evidente que não dá para ficar disponível a todo mundo. Então, eu prefiro conversar e tentar encontrar alguns caminhos durante a conversa para entender por que é que esse estresse é tão intenso. Uhum. Por que esse estresse é persistente? Porque eu consegui chegar num nível, e não estou me vangloriando disso, não, mas eu olho as coisas com um pouquinho mais de racionalidade hoje. Sim. Eu posso interferir nisso daqui, que eu estou estressado? Não, não posso. Morreu o assunto para mim. Segunda coisa que eu disse claramente, o fato de eu saber que eu vou morrer nesse esquema que eu estou vivendo aqui, nessa configuração de terceira dimensão que eu vivo, esse corpo ele vai perecer, ele vai morrer, e eu não estou preocupado com o que vai acontecer depois. Não posso, não sei de nada. Outra coisa fundamental é que 90% das preocupações, quando eu me analisei, ou seja, quando eu tentei entrar na seara do autoconhecimento,
90% de minhas preocupações não valiam nada. Elas só me desgastaram. O exemplo clássico que eu dou disso é alguém me dá um tranca na rua, dirigindo um carro, eu com raiva vou atrás para rebater, para me vingar. Isso. E esse indivíduo entra à esquerda e eu não consigo mais achá-lo. Daqui a 10 minutos eu esqueço que eu tive essa raiva. Mas os efeitos do estresse que eu tive durante o momento em que eu quis me vingar dele, esses efeitos eles vão perdurar pelo menos durante aquele dia. E se eu somar isso durante minha vida toda, eu vou diminuir consideravelmente um tempo e uma qualidade de vida. Sim. Os maiores problemas que a gente tem são, primeiro, com nossas famílias. Os grandes problemas estão em casa. Segundo, com estudos ou com trabalhos. Terceiro, com os relacionamentos mais afetivos e mais íntimos. Parece que esses são complicados por natureza mesmo. Quarto, são problemas de relacionamento na sociedade, sociais. E quinto, é uma condição interna, é você com você mesmo. Uma falta de aceitação, digamos assim, uma incapacidade de enxergar a realidade ou de valorizar o que realmente deve ser valorizado. Porque a gente valoriza muita coisa boba. Sim, entendeu? Esse talvez seja o mais importante, né, doutor Boema? Aquele que é interior, é você com você mesmo. Porque uma vez que você consegue mudar isso, todo o resto vai se modificando, né? Por exemplo, uma condição que me deixa tranquilo, saber que eu estou numa linha de equilíbrio, é quando a crítica não me ofende tanto e nem o elogio me exalta tanto. Eu consigo tratar os dois mais ou menos no mesmo nível, mesmo que a crítica seja pesada e o elogio seja maravilhoso. Sim. Eu tive que deixar isso para trás, porque eu vivi em função de elogios, de aceitação externa. Por outro lado, uma não aceitação externa ou uma ideia diferente, a minha, me machucava muito durante dias. Isso não acontece mais. Você sabe claramente que médico do protocolo Coimbra sofre uma certa perseguição. Sim, muitas críticas. Às vezes é muito pesada. Sim, eu sei. Entendeu? Mas, como eu lhe disse da última vez, perguntou se eu tinha medo disso. Não, medo eu não tenho, nunca tive. Sim. Porque quando você descobre o que tem que fazer, difícil é você não conseguir fazê-lo. É igual a gente nos grupos de divulgação. A gente trabalha horas com esses grupos, às vezes a gente fala, mas meu Deus, por que a gente está fazendo isso? Mas é que não dá para não fazer, porque a gente teve tantos benefícios com isso que a gente quer passar adiante, a gente não consegue não fazer, né? Porque me alegra muito ver um paciente recuperado. Não é questão de ego, não. É porque o que mais importa para mim é que a vida dele vai melhorar. Sim. Eu não estou esperando recompensas, não. Se a vida dele melhorar, eu já fico tranquilo. Eu já me sinto bem. Até por ter ajudado e tudo, mas porque é uma vida que vai melhorar, e não só uma vida. O núcleo duro dele, o núcleo familiar dele, também provavelmente vai melhorar. Com certeza. E essa é a diferença da medicina convencional, né, doutor Boema? E o senhor, como já foi médico convencional, eu imagino que o senhor vendo esse contraste, é um contraste imenso, né? Dos dois tratamentos, do resultado. Sem dúvida. Doutor Boema, então, assim, na questão do estresse, da ansiedade, então, o senhor conversa com os pacientes, quer dizer, eu também acredito que o principal fator seja uma autotransformação. É o que o senhor falou, a gente só tem que mudar a nossa forma de ver o mundo, né? A gente fala, a gente só tem que mudar, é muito difícil, às vezes leva muitos anos para isso. Mas, na verdade, é o trabalho principal, né? Mas, assim, junto com isso, o senhor recomenda alguma... É porque as pessoas sempre querem saber o prático, né? Tem um suplemento, tem um remédio, tem alguma coisa. O senhor recomenda alguma coisa específica ou é mais só na questão de mudar a forma de ver o mundo mesmo?
A própria vitamina D, ela é ótima para isso, para os processos Sim. de neuroinflamação, principalmente, porque no cérebro, um neurônio se conecta com o outro. É uma quantidade absurda de neurônio fazendo circuitos. E aqueles circuitos que você mais faz, eles ficam marcados e entram no automático. Por exemplo, muitas vezes eu trabalho em 2 locais. Se eu sair daqui com a impressão de que eu tenho que ir para um local, mas na realidade eu tenho que ir para o outro, já aconteceu de eu chegar nesse outro local e totalmente no automático e dizer, meu Deus, eu tinha que estar no local Sim. anterior. Então, muita coisa entra no automático. Crenças também. E as crenças, elas podem ser construtivas e elas podem ser, muitas vezes, destrutivas. A crença é uma coisa na qual você tem um certo poder, mas o trauma não. O Como trauma assim, doutor machuca. Moema? Faz a distinção para a gente. Uma crença é alguma coisa que alguém, ou algum grupo, ou alguma cultura colocou na sua cabeça, mas você pode, em qualquer momento, achar, não, eu não acho isso, eu acho que é diferente, eu não penso individualmente, eu penso no coletivo, eu quero que todos fiquem bem, eu gosto de políticas sociais, é isso, aquilo outro. Entendeu? Você, em algum momento, por exemplo, mesmo tendo uma família conservadora, você pode ser um progressista. Sim. Então, isso aí é uma questão de crença. Diferente de um trauma, que é alguém que fez um mal para você. Certo. Entendeu? Esse trauma cria em mim uma necessidade de defesa. E eu preciso me defender. Então, qualquer situação semelhante que se aproxima desse trauma, que fica parecida com esse trauma, eu tendo a me retrair. Eu tendo a me defender. Então, por isso que eu digo, o estresse em si, ele não é mal, não. Eu tendo a me defender disso daí. Sim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo um pouco fora disso, mas pode acontecer com homem ou com mulher. Você começa a namorar um rapaz que é gente boa, que é bonito, que é honesto, que tem o seu trabalho, que tem o seu dinheiro, não é alcoólatra e tudo, tal. Aquele relacionamento muito legal. E, de repente, você descobre que ele o traiu. Muitas vezes acontece dessa pessoa, no sofrimento da separação e desse trauma, ela começa, não sei exatamente como, a atrair aqueles homens com os quais ela não vai poder firmar um compromisso permanente. Por exemplo, é um cara legal, bonito, gente boa, tem um trabalho dele, mas mora lá no Rio Grande do Sul. Ou mora aqui pertinho, é um cara bom, eu gosto dele, tem uma conversa boa e tudo, mas ele bebe demais. É a autossabotagem, né? É a autossabotagem. Então, enquanto você não descobre que está fazendo a autossabotagem, fica difícil ter uma transformação interior. Então, vamos voltar. A vitamina D, ela é neuroprotetora, ela é um antioxidante e ela é neuroregenerativa. Para muitos casos de depressão, principalmente os mais leves, os não tão pesados e os não tão duradouros, a vitamina D dá uma condição diferente para o paciente. Sim. Porque com a ausência da neuroinflamação, a comunicação entre um neurônio e o outro fica facilitada. Melhora. E a produção de neurotransmissores, porque um neurônio ele não encosta no outro. Ele tem um espaçozinho entre um e outro chamado sinapse. Sim. Então, esse neurônio que vai passar a informação para esse aqui, ele joga uma substância e essa substância vai passar a informação através de um impulso elétrico. Então, por exemplo, a serotonina, quando ela está passando informação normalmente, você não fica depressivo. Agora, às vezes ocorrem processos de neuroinflamação, nos quais ou o ambiente externo nessa transferência está comprometido, ou você fica com, por exemplo, as membranas celulares dos neurônios, elas ficam mais endurecidas. Ou você promove menor fabricação de neurotransmissor, ou porque está com o intestino inflamado, ou porque tem uma alimentação muito ruim, sim, ou porque criou um padrão de comportamento negativo. Entendeu? Então, sim, a vitamina D já facilita esse contato. O ômega 3, na forma DHA,
também Sim. faz isso. Também ajuda com a depressão. Também ajuda, mas precisa de uma dose que não seja tão baixa. Mais ou menos qual dose, doutor? Veja bem, o ômega 3, ele tem a forma chamada EPA, que é eicosapentaenoic éxide, ácido eicosapentaenoico. É uma molécula com eicosa significa 20, penta significa 5, eicosapentaenoico. Sim. 20 carbonos, 5 ligações duplas. Esse ômega é um ômega anti-inflamatório corporal do seu Sim. corpo, especialmente coração. Diferente do ômega DHA, que é docosahexaenoico. Docosa significa 22. Aham. Hexa significa 6. Então, é um ômega com 22 carbonos e 6 ligações duplas entre os carbonos. Este ômega é o que consegue entrar no cérebro e reduzir absurdamente o nível de neuroinflamação. Ai, que interessante. E restabelecendo um contato mais natural, mais adequado entre um neurônio e outro. Sim. Eu não sabia disso. Eu sabia do efeito anti-inflamatório, do ômega e até para a recuperação da mielina nos pacientes da esclerose múltipla, mas eu não sabia desse efeito dele na depressão, na ansiedade. Bom saber disso. É porque um grupo de substâncias, eu não vou entrar muito em detalhes, mas chamada resolvinas. Uhum. Parece que o nome foi dado porque ele deve resolver algumas coisas. As resolvinas, elas participam também da remielinização dos axônios afetados na substância branca. Ah, é fantástico. Certo. Terceiro ponto. Sim. Se você produz, por exemplo, pouca serotonina ou dopamina, existem precursores. Por exemplo, o precursor da serotonina é um aminoácido chamado triptófano. O triptófano tem que vir da alimentação. E quando você começa a comer alimentação de baixa qualidade, industrializada, embutida, sabe? Você não tem triptófano. Além disso, causar um processo inflamatório intestinal, o triptófano ele precisa virar 5-hidroxitriptófano, que é o 5-HTP, porque o 5-HTP consegue entrar no cérebro. E o 5-HTP, ele tem 2 caminhos. Quando você está na luz, ele vira serotonina. Quando você apaga a luz, ele vira melatonina. Oh, que perfeito! 5-HTP, serotonina ou melatonina. Então, veja bem, quase todo paciente depressivo tem problema de sono por falta de melatonina. Por falta da substância básica que vai gerar a melatonina. Porque não adianta só apagar a luz. O corpo e a mente precisam de uma orquestração muito boa. Precisa que os instrumentos estejam bem afinados e tudo. Muito equilíbrio, né? Então, um antidepressivo, ele ajuda reaproveitando a serotonina pouca que o paciente produz. Ele pode ser usado? Pode. Ele deve ser usado em casos que merece, sim. Eu sou contra? Não. Não sou Doutor contra. A gente recebeu muitas perguntas sobre isso, porque na última live eu mencionei que eu uso antidepressivo, né? Eu faço o protocolo há 12 anos. Quando eu comecei, o médico me diagnosticou, eu comecei com 40 miligramas, depois passei para 20, hoje eu uso 10, mas eu ainda uso antidepressivo. Mas qual é o antidepressivo? Como? Qual é o antidepressivo? É o citalopram. Veja bem, a dose de 10, ela não influencia na sua vida, nem nos seus pensamentos, nem na sua forma de ser. Mas ela consegue manter o que é possível manter. Veja bem, a gente tem que fazer o que é possível fazer. Exatamente. Então, se você vai tirar essa dose de 10 e vai sofrer, isso não é interessante. E a dose de 10 não lhe faz mal praticamente nada. Sim. Então, aí quando eu falei, muitas pessoas perguntaram, elas ficaram surpresas. Elas falaram, eu não sabia que podia usar remédio com o protocolo, achei que o remédio interferia no protocolo. Então, o senhor pode falar um pouquinho sobre isso, né? Que tem casos que realmente são necessários, né? Talvez, não sei.
a gente vive um tipo de vida que é totalmente inadequada, É, sim. não é? Eu não estou dizendo que a gente deveria viver em selva, porque é complicado também. Tem uma balança que é chamada liberdade de um lado e segurança do outro. Uhum. Quando você está aqui, eu estou numa uma selva de pedra, eu estou no centro de uma selva de pedra. Sim. Eu estou seguro aqui. A chance de me acontecer alguma coisa aqui, algum ataque de um animal ou de um assaltante dentro da minha casa e tudo é mínima. Eu tenho um carro também, eu estou razoavelmente resguardado e tudo. Porém, Uhum. eu não tenho mais liberdade, porque quando eu Sim. moro num prédio, que é uma casa em cima da outra casa, onde existiam duas casas, agora tem um prédio com 60 ou 70 casas. Tem que existir regras. Quanto mais os humanos estão perto, mais regras existem. Uhum. E quando eu estou na minha casa, eu posso ficar relativamente tranquilo, botar o som um pouquinho mais alto e tudo. Mas quando eu estou num condomínio, eu tenho que respeitar regras. Isso. Porque senão fica impossível conviver. E isso vai tirando a liberdade. Ah, mas você quer a liberdade? Tudo bem, você vai lá para o mato, vai lá para o bosque, vai lá para a floresta. Você vai defecar na hora que quiser, vai dormir na hora que quiser, vai acordar na hora que quiser, vai tomar Vida banho é perfeita. se quiser e quando quiser. Porém, tem uns probleminhas. Tem uns bichinhos lá, umas Uhum. cobrinhas, umas onças, e tudo. E sua segurança vai embora. Você está com liberdade, porém sem segurança. Sim. Então, como é que você vai organizar isso aí tudinho dentro da sua cabeça? É complicado. Então, você precisa viver nessa vida de selva de pedra, de civilização, ao mesmo tempo tem que ter alguns escapes para viver uma vida mais próxima do natural possível. Se eu Isso. fizer uma pergunta aqui, por exemplo, há quanto tempo você não pisa na areia ou na grama? Para muitas pessoas aqui. Tem gente que vai olhar e vai dizer, pô, faz um ano que eu não piso no Sim. chão. Às vezes anos. Anos, eu não faço Uhum. contato com a terra, eu não faço fio terra, eu não descarrego as coisas que eu tenho que descarregar. Porque Isso. ou eu estou pisando num piso de taco ou de cerâmica, ou eu estou pisando no cimento, ou eu estou usando um calçado. Tanto que na hora que você tira o sapato é um Triste. alívio tremendo. Entendeu? Isso. Que é como Uhum. se você estivesse descarregando energia. Quem vive no o frio sabe o valor de se chegar em casa e tirar a luva. Sim. Não é isso? Claro, ficar à vontade, pisar na terra. Isso faz Então, uma diferença enorme. a gente precisa largar um pouco televisão, a gente precisa largar um pouco computador. Eu não sou contra a tecnologia, mas ela tem que ser bem usada. E a gente precisa de vários momentos onde a gente vai descarregar e vai se renovar mais próximo possível da natureza. Sim. Isso já melhora muita coisa. Uma segunda coisa é a atividade física. A atividade física produz inúmeras substâncias que fazem bem ao cérebro. Uhum. Porque a gente tem articulação. A gente tem articulação não é para ficar parado, não. Quem fica parado é coral. Entendeu? Ou árvore. A árvore cria raiz. E a gente cria Também. raízes mentais e não sai daquela situação nunca e tudo. A gente precisa mudar, dar o primeiro passo. Eu acho que isso é importante. Há uma lista enorme de suplementos que podem fazer bem, dependendo do caso. Tranquilizantes, mais naturais, Sim. tranquilizantes, adaptogênicos, vitaminas, minerais. Por exemplo, você não pode ter uma vida... A transformação de 5-HTP em serotonina depende de magnésio, vitamina B2 e Uhum. vitamina B6, piridoxal-fosfato. Os três fazem parte do protocolo, né? Exato. Sim. O protocolo não é à toa. Ele tem uma razão de ser. Sim. Sim. Entendeu? E você ainda tem a colina que faz uma ligação entre um neurônio e outro na forma de acetilcolina. É o substrato para a formação da acetilcolina, que tem a ver muito com aprendizado, que tem a ver muito com cognição. Uhum. E é uma das coisas perdidas na esclerose múltipla. Passo a Certo. passo, lentamente, mas é perdido. Você sabe Sim. disso. Isso. A colina também faz parte do protocolo.
Doutor Boima, sobre o magnésio, que tem tantas perguntas sobre o magnésio, como é que ele atua mais diretamente a ansiedade, a depressão? Tem a ver com inflamação também, como a vitamina D? Ou... Sem dúvida alguma, o magnésio é um cofator, ou seja, ele não age diretamente. Ele auxilia as outras substâncias a agirem, especialmente a vitamina D. Sim. Provavelmente ele tem mais de 350 funções no organismo. Quanto aos nomes, é de malato, é cloreto, é treonato e tudo, o magnésio é um só, é esse aqui. Quando ele está ligado ao ácido málico, ele vira magnésio de malato. Por quê? Porque a absorção é melhor e a concentração no sangue é maior. Certo. E o dimalato tem uma ação mais relacionada com saúde cardiovascular e muscular. Qualquer magnésio pode fazer bem. O magnésio é o magnésio. Então, por exemplo, um osso precisa de magnésio para manter o cálcio nele. Sim. Até, inclusive, para a osteoporose, agora muitos médicos estão falando que o magnésio, quer dizer, tomar magnésio é mais importante que o cálcio, né? Porque cálcio tem em todas as comidas, tudo enriquecido com cálcio, mas magnésio, existe uma deficiência enorme de magnésio na população. Então... Principalmente brasileira. Aqui não tem vulcão, não tem solo magnesiano aqui. Então, tudo que é plantado aqui, ou que é cultivado aqui, ou pecuária, ou qualquer coisa, vai gerar alimentos com baixo índice de magnésio. Sim. Diferente quando você vai para a Europa e tudo, até a água que você toma lá tem um gosto diferente. Uma água magnesiana. Sim. E tudo. O magnésio é o amigo do cálcio no osso. O cálcio chega através da alimentação ou da suplementação, que não é necessária na maioria, às vezes. Ele chega, é absorvido, o cálcio. Para ele ser absorvido, ele precisa da vitamina D. A vitamina D, em relação ao cálcio, só tem uma função, a de porteiro. Pouca vitamina D, portinha estreita. Muita vitamina D, porta larga. Sim. Vitamina D demais no protocolo Coimbra, você tem que mudar a alimentação, porque não pode entrar muito cálcio. Isso. Vitamina D é porteira do cálcio. Sim. Quando o cálcio entra, muita gente acha que vitamina D leva o cálcio até o osso. Não, nunca levou, nem vai levar. Quando o cálcio entra, ele chega para a vitamina D e diz, onde é que é o osso? Aí a vitamina D, ó, não sei. Mas aquele rapaz ali chamado K2, e não é só K2 que faz isso, não. Mas bora lá falar da K2, que tem tanta pergunta da K2, mas lembrando que ela não faz parte do protocolo. A K2, exato. A K2 pode vir da K1 e pode vir dos alimentos que a gente come. Sim. É mais difícil ter deficiência de K2 do que de vitamina D. De vitamina D é muito mais fácil ter deficiência. Então, você, de alguma forma, a K1, que é a filoquinona, vira a K2, que é a menaquinona. Sim. A K3 já é outra vitamina, é a menadiona, ela é artificial. Certo. E ela tem um emprego, muitos dizem, em relação ao câncer. K3. Não é nosso assunto aqui. K2 não faz parte do protocolo e, às vezes, eu fico pensando que dose de K2 seria necessária para fazer esse transporte todo, se realmente vale a pena do ponto de vista financeiro e como ela é menos insuficiente do que porque a vitamina D. É mais fácil conseguir a K2 dos alimentos. Muito mais. Pouca gente tem deficiência de K2, né? E outra coisa, a gente tem dificuldade de medir K2 no sangue. Se a gente tivesse facilidade e o preço fosse acessível, iria mostrar que a gente tem um nível razoavelmente bom de K2. Certo. E onde é que está K2? Diretamente. Aquela que não vem da K1. A K2 está em vísceras. A K2 está no tutano. Certo. Que o pessoal aqui chama de mocotó. Isso. Aí, pessoal, bora gordura comer animal. E está na soja fermentada não transgênica. No tofu, então. Tofu é rico em K2. É. Orgânico, tofu orgânico. Orgânico. Sim, Perfeito. sim. Certo.
certo? Então, a K2 é o transportador. Pega o cálcio, vou levar você até o osso. Mas Uhum. se o cálcio vai ficar no osso ou não, não sei. Sim. Porque o cálcio, quando chegar lá no osso, vai perguntar: o magnésio está aí? Hum. Se o osso disser, olha, aqui não tem quase nenhum magnésio, não. O cálcio vai embora para outro lugar. Vai Sim. obstruir coronária, vai atacar tendão, dar uma tendinite com calcificação, Isso. vai calcificar válvulas cardíacas, vai criar cálculo renal e tudo. Lembrar que cálculo renal, na maioria das vezes, tem nada a ver com vitamina D. Exatamente. O cálculo renal tem muito mais a ver com deficiência de magnésio, De o cálculo de magnésio. oxalato e cálcio, muito mais com deficiência de magnésio e erro alimentar do que propriamente com vitamina D. Sim. Bom, aí tem magnésio, aí o cálcio fica. Mas o cálcio fica no osso, mas ele tem algumas exigências. Silício, manganês, Uhum. boro e colágeno. Certo. Ele quer esse pessoal ao lado dele, porque senão ele não vai ficar. Não vai ficar. E todos esses outros, doutor Baima, a gente consegue na alimentação? Se tiver uma alimentação boa, é mais fácil. Variada e boa, né? Por isso é Variada tão e boa. importante. Isso. Mesmo dentro do protocolo Coimbra. Isso, sim. Porque note que o paciente do protocolo Coimbra, ele não fica com baixa de cálcio, não. Pode olhar no sangue dele lá, o cálcio dele está normal. Ele trocou uma portinha estreita que ele tinha, porque ele não tinha a vitamina D, e chegava uma quantidade absurda de cálcio, mas só uma parte entrava, por uma porta muito larga, e ele precisa diminuir lá na fonte. Sim. Precisa comer menos. Sim. Mas a quantidade que vai estar no sangue é normal. O protocolo da osteoporose, não. Muitas vezes eu vejo o paciente, mesmo não em idade osteoporótica, já com osteoporose por causa da doença autoimune. Certo. Tem muito, e até com o corticoide, os remédios convencionais, eles mesmos causam osteoporose. Corticoide causa muito Corticoide principalmente. Sim. Eu não tiro o valor do corticoide, ele pode salvar até vidas, e em alguns momentos ele atua até bem. Sim. Agora, ele não pode ser usado de longo prazo. Sim, claro. Não tem vida de qualidade compatível com corticoide de longo prazo. A gente tem que achar uma outra saída. Não tem vida compatível de longo prazo com imunossupressor. A não ser que não tenha jeito. Sim, sim. Agora, doutor Baima, então, assim, voltando no magnésio da depressão, da ansiedade, o magnésio, uma outra coisa também, ele ajuda, por exemplo, para mim, eu noto, eu tomo ele à noite, ele ajuda com o sono. Então, ele também tem uma propriedade um pouco calmante, não é? Tem. Agora, o magnésio que melhor entra no cérebro é quando ele é acompanhado da treonina, que é uma treonato. Aí vira o magnésio treonato, sim, que financeiramente custa muito mais, 4 ou 5 vezes mais. Sim, mais caro. Isso faz com que ele entre com maior facilidade no cérebro. Onde é que ele vai atuar? Junto com a B6 e com a B12 para transformar o 5-HTP em serotonina e dar aquela tranquilidade. E quando apagar a luz, da serotonina em melatonina, que é o hormônio natural do sono. E a melatonina tem, no mínimo, 6 tipos de atuação. Uma delas é sono. Tem outros tipos também. Ela funciona como antioxidante, funciona como anticancerígena e funciona, em alguns casos, como antidepressiva. Certo. Agora, você tem que achar a dose certa. E algumas pessoas não se dão muito bem. Sim, sim. E para todos os suplementos tem esse problema, né, doutor Baima? Por isso que a gente tenta falar para as pessoas que não é imediato as respostas. Quer dizer, cada um tem que achar, por exemplo, a vitamina D vai ter que achar a dose certa. O magnésio vai ter que achar a dose que a pessoa tolera, que se dá bem. O tipo de magnésio. A melatonina, quer dizer, todos os suplementos vão ser assim. Então, a gente tem que você dar tem esse que afinar a orquestra. Ela tem que estar toda afinadinha. Isso. Não só ela individualmente, cada instrumento afinado, mas o conjunto tem que estar afinado e tem que ter um bom maestro. Eu considero a vitamina D, o hormônio D, o grande maestro. A substância do século ou do milênio. Isso, isso. Doutor Baima, agora eu sei que tem um outro suplemento no protocolo que entrou há pouco tempo e que acho que foi uma grande sacada do doutor Cícero. Para mim fez uma diferença enorme, apesar de eu não tomar, gente, porque
Eu tive reações, mas é o metilfolato. Eu não tomo, mas eu deixei de tomar o ácido fólico e eu consumo muitos alimentos ricos em folato. E isso, para mim, fez uma grande diferença. Então, o senhor quer falar um pouquinho do metilfolato na depressão e na ansiedade? Porque eu acho que ele é um grande fator também, né, nessa questão do estresse. Bom, eu vou fazer uma diferenciação entre ácido fólico e metilfolato. Sim. Metilfolato, o nome folato vem de folha. Uhum. Então, ele tem que ser ingerido cru, porque altas temperaturas na panela destroem o metilfolato. Certo. Ok? Então, a indústria farmacêutica criou o ácido fólico, que não é destruído pelo calor. Uhum. Porque em camundongas, em ratinhas de laboratório, ele se transforma quase que completamente de ácido fólico para metilfolato. Mas no humano isso não acontece. A taxa de conversão é de 2 a 5% só. Muito pouquinho. E a dose de 5 miligramas ou 5.000 microgramas de ácido fólico é absurdamente alta. E nesse patamar, ele passa a competir até com o próprio metilfolato que você tem, que já é baixo por natureza, até pela própria alimentação. Então, o metilfolato, ele tem dois caminhos. O primeiro, ele vai ceder esse radical metil para uma substância chamada SAMe, S-A-M-E, S-adenosilmetionina. Uhum. E esse metil vai ser pego pela vitamina D e vai ser levado para o gene. O gene tem uma parte que liga e desliga, chamado promoter. E esse metil vai pegar esse gene defeituoso e vai desligar. Precisa de vitamina D do modo ativo, a 1,25 de hidroxivitamina D, e precisa de um suprimento de metil, que é carbono, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Uhum. CH3. O outro lado disso é que o metilfolato, ele participa do ciclo dos folatos e ele transforma a homocisteína, que seria, entre aspas, um aminoácido venenoso e inflamatório, principalmente para cérebro e coração, ele transforma na metionina. E a metionina, ela pode virar um antioxidante natural chamado... Só faltar o nome desse. Falo todo dia nisso daí. É muito Daqui a pouco nome, eu lembro doutor o nome. Baima. Glutationa. Glutationa. Uma outra coisa, a verdadeira vitamina B9, o metilfolato, é a base para a construção de muitos neurotransmissores. E eu já estou vendo psiquiatra passar dose de 4.000, 5.000 microgramas de metilfolato 2 vezes ao dia, ou até mais, para depressões. Nossa Senhora! Já peguei algumas prescrições dessas. Sim. Porque eu, normalmente, eu não preciso passar 5 miligramas como é feito com ácido fólico. 300, 400 miligramas, 500 miligramas, 1 a 2 vezes ao dia, na maioria das vezes já resolve a situação. Sim. O problema é que o metilfolato, em algumas pessoas, pode dar um mal-estar tremendo. Para mim, pode afetar o sono e pode levar a um quadro de ansiedade. Muito, é isso. Exatamente porque nós não sabemos. Uhum. Mas 2% da população do protocolo se sente um pouco mal com o metilfolato. Talvez se a gente começasse com doses menores, sabe, de 50 microgramas, de 25, e talvez fosse aumentando aos poucos, chegaria lá. Para esses pacientes é indicado que a dieta seja desviada um pouco para folhas que contêm mais metilfolato. Isso, foi o que eu fiz. Uhum. Foi o que eu fiz e ajuda muito. Eu faço isso e eu também evito tomar ácido fólico e comprar farinhas enriquecidas com ácido fólico. Né? Porque aí o ácido fólico também meio que impede a absorção do metilfolato. Então, Ele compete. E como ele está numa quantidade muito maior, ele vai inibir mesmo. Exatamente. Ele não é assim, não, ele é inócuo, ele não faz mal. Você vai tomar, mas não vai fazer mal. Não, você vai tomar e vai fazer mal. Isso. Então, para mim, fez uma diferença imensa, doutor Baima. Quando o doutor Cícero falou, né, não tome ácido fólico, tome metilfolato, eu tomava. Vinha no meu complexo B, ácido fólico. Eu tomava por 10 anos ácido fólico. Quando eu parei de tomar, fez uma diferença enorme.
Aí eu tive reação com metilfolato, mas eu comecei a evitar o ácido fólico e consumir muitos alimentos ricos em folato. Nossa, que diferença na esclerose múltipla, no meu humor, em tudo, fez uma diferença enorme. Então, mesmo sem suplementar, eu consigo me manter razoavelmente bem, mesmo sem tomar o suplemento. Então, Dr. Baiman, quer dizer, esse é mais um grande ajudante nessa questão do estresse e ansiedade e tudo mais, né, para os pacientes do protocolo, o metilfolato. Sem dúvida. Uhum. Ele participa da coisa mais importante. Você recebe um gene do pai. Sim. E um gene da mãe. Digamos que o gene da mãe vem com uma autoimunidade. Você não consegue converter a vitamina a 25-hidroxi na 1,25, porque é essa que funciona por causa de uma enzima chamada 1-alfa-hidroxilase. Então, esse gene está aberto. O gene do seu pai está aberto, funcionando. O gene da sua mãe está de frente para ele, funcionando também. Uhum. Mas só que erradamente. Sim. O fechamento através dos radicais metil, ou chamado de metilação gênica também, ele acontece quando você tem radical metil. E o fornecimento é dado pelo metilfolato, que é a verdadeira vitamina B9. O metilfolato vai no promoter, o gene, e tranca o gene. E o gene não vai perturbar. No momento que você tem uma condição de estresse, que seu cortisol sobe, ou ele já está detonado lá embaixo, ou o uso de corticoide é muito grande, vai haver uma desmetilação. Uhum. O estresse, ele bioquimicamente desmetila o gene se abre e começa a expressar a doença novamente. Certo. Por isso que o controle do estresse, a administração, o gerenciamento do estresse é importantíssimo. E a gente precisa aprender de alguma forma. Ou com a gente mesmo, apanhando e levantando, ou com uma ajuda externa, medicamentosa, ou de uma pessoa, de um profissional. Sim. O importante é conseguir controlar o estresse, né? Ou é uma maturidade emocional, eu diria, Dr. Baiman. Porque, assim, as pessoas, é isso, elas pensam, isso é uma desculpa do médico, eu não estou melhorando, ele fala que é o estresse, a culpa é minha. Então, é por isso que é tão importante as pessoas entenderem que existe esse processo físico do metilfolato, processo químico, que é isso, que quando você não tem o folato suficiente lá, porque o estresse vai tirar esse folato, né, do DNA, o seu gene vai se expressar, gente, e a sua doença vai ficar ativa. Então, não é uma coisa abstrata, é uma coisa concreta o estresse, né? Ele produz hormônios que vão fazer sua doença se expressar novamente. Então, por isso é tão importante esse controle. E aí, como o Dr. Baiman falou, pode ser medicamentoso, pode ser psicoterapia. E o principal que o senhor falou na última live, né, Dr. Baiman, que foi quando a gente encerrou, o senhor falou o autoconhecimento, que é um processo longo, mas que com os anos traz muita coisa boa pra gente, né? Porque muitas vezes você, digamos, tem um lado iluminado e tem um lado sombra. Todo mundo tem. Todo mundo. Uhum. Sombra não significa necessariamente ruim, mas foi aquilo que você pegou e botou lá embaixo. Espera aí que eu vou fazer um buraco, esse abuso que eu sofri foi muito doloroso, eu vou pegar esse abuso, vou abrir um buraco, colocar ele lá e vou concretá-lo. E não quero mais nem saber disso. E esquece. Às vezes passa décadas esquecido que foi abusado. Num determinado momento, a sombra tem vida. E a sombra também é você. Ela quer sair, ela quer se libertar, ela quer que você se cure. E isso é doloroso. Esse concreto vai romper e a situação vai sair. Eu acho que a pandemia precipitou isso em muita gente. Pegar aquilo que está enterrado e dizer, agora eu vou ter que trabalhar isso aqui. Agora não tem jeito. Ou eu enfrento isso aqui, ou eu vou ficar muito mal. Sim. Então, nossa, doutor Baiman, super obrigada assim, por estar falando isso, porque esse é um fator tão importante no protocolo, o estresse, ansiedade, depressão, lidar com isso, maturidade, equilíbrio emocional. Então, gente, é isso, tá? Assistam essa live várias vezes,
porque tem muita coisa que a gente pode fazer para melhorar isso e vai fazer toda a diferença na nossa saúde, né? E às vezes as pessoas querem um resultado imediato. Olha, eu faço o protocolo há 12 anos e eu ainda estou me trabalhando, né? Olha, eu tomo ainda um pouquinho de antidepressivo, eu já fiz várias coisas, já fiz hipnose, já fiz terapia. Então, e cada coisa vai me ajudando a ficar melhor. Mas é um processo longo, assim, a gente não pode pensar, ah, eu quero estar bem agora. É uma coisa para o resto da vida, né? E vale tão a pena, gente, porque igual hoje, eu tô tão melhor do que eu estava 12 anos atrás, apesar de ter uma doença progressiva, né? Então, assim que a Interessante, né? gente precisa encarar as coisas, né? Muitos pacientes me relatam que, uma vez equilibrada a autoimunidade, eles relatam que a vida é melhor do que antes da doença aparecer. Sim, sim, exatamente, exatamente. Eu ouço muito isso. Agora, eu Isso, tenho pacientes que respondem com 2 semanas e tenho pacientes que respondem com 1 ano. Até certo. 1 ano eu não desisto. Sim. Depois de um ano, o senhor acha que não vai mais haver melhora? O que, que o senhor acha disso? Assim, se demora mais de um ano? Eu não sei se eu tive casos exatamente assim, mas eu Hum, tive casos que oscilaram muito. sim. E a oscilação estava invariavelmente em função do nível de estresse. E na maioria das vezes, e eu vou revelar isso aqui agora, era Hum, um estresse doméstico relacionado a uma pessoa, geralmente ao companheiro ou à companheira. certo. Essa é a maior Então, causa que tem o senhor vê. relações tóxicas que não se desfazem. Por mais que a pessoa sinta que a relação é tóxica, que faz mal para ela e tudo, tem algum imã que a atrai e não deixa ela sair. Eu estou lotado de principalmente mulheres em Uhum. relações abusivas, violentas, tóxicas, o cara puxando ela para baixo o tempo todo e tudo. Isso pode acontecer. E ela, ao se libertar disso, ela teria uma possibilidade de administrar melhor o estresse. Mas não consegue. Claro, claro. E aí fica quase impossível, né, doutor Bama? Porque mesmo que faça o tratamento, que tome os suplementos, mas se tem aquela situação todos os dias ali dentro da sua casa, pensa como é que você vai se livrar desse estresse, né? Ana Cláudia, isso é mais comum do que você imagina. Uma outra coisa mais Imagina. comum do que você imagina é abuso sexual cometido por parentes, Sim. gente da intimidade, gente da confiança do pai e da mãe. Eu viro e mexo, eu estou com um caso desse. Eu fui Eu mexido pela imagino. minha tia, fui mexido pelo meu tio, pelo meu avô, pelo meu próprio pai, Sim. por um amigo que era muito próximo e tudo. E isso provavelmente é um grande gatilho para doenças autoimunes. Esse abuso, Pois é, não? pode ser no momento e pode ser até anos depois. Anos depois. Isso. Então, veja bem, uma pessoa teve seus órgãos genitais tocados Hum. aos 10 anos. Aos 25, tem um namoro um pouco mais quente. Quando o sujeito vai se aproximando naturalmente daquelas intimidades, pum, ela travou. Sim, E ela gosta dele, sim. mas não consegue falar. E ele não entende, se sente rejeitado. Então Sim. começa a haver uma falta de comunicação global. Uhum. Uma das boas coisas do estresse é diálogo. Não é Certo. impor a minha verdade ou a falsa verdade. É eu dialogar para eu entender um pouco você e você me entender um pouco. Uhum. Sim. Mesmo que a E, gente não vá continuar junto. isso, isso. E é por isso que nessas situações, assim, no consultório, acho que com os pacientes do protocolo, é isso, né, gente? A gente tem que entender que às vezes existem traumas sérios e fatores sérios, então a gente vai ter que buscar uma ajuda. Né? Que não vai ser só a vitamina D que vai fazer a sua esclerose múltipla, por exemplo, desligar, porque existem fatores ali muito importantes emocionais, então a gente vai ter que resolver isso também. Então, as pessoas precisam se dar essa chance de trabalhar vários aspectos emocionais, físicos, quem tem infecção recorrente, tudo isso. Porque às vezes as pessoas querem tomar vitamina D e pronto, e a doença autoimune vai sumir. E não é assim, né? Agora, doutor Banho, o senhor falou um pouquinho, né? Um ano, depois de um ano já a coisa fica mais difícil. Se a pessoa ainda não teve melhoras,
Eu recebi algumas perguntas depois da nossa última live. Uma delas foi essas oscilações, principalmente no início do tratamento. Por que que acontece? Nos primeiros 6, 7 meses de piorar e melhorar, piorar e melhorar. Você pega uma casa completamente desarrumada. Você está sem o maestro. Sim. Eu vou repetir, vitamina D para mim é maestro. Eu nem queria chamar de vitamina D, mas é um maestro muito competente. Ele sabe tocar vários instrumentos e ele sabe organizar uma orquestra. Você chega lá, está uma bagunça que não tem tamanho. Instrumento desafinado, músico desatualizado, sem treinamento, sem coisa nenhuma. Vários estágios de limitações. Isso. Algumas limitações mais fáceis de resolver, outras limitações muito profundas. Então, você começa a melhorar em alguns pontos mais rapidamente que outros. Então, daqui que a casa se arrume, isso leva tempo. Outra coisa fundamental, nem sempre estamos arrumados 100% do tempo. Aliás, nunca estamos. Sempre tem algumas variações. Não sei exatamente como é que a vida funciona aqui, mas a vida aqui é meio caceteira, entendeu? Não é muito fácil, não. Não. Acho que não é fácil para ninguém, doutor Baiman. Então, eu faço a analogia com uma casa. Uma casa que você abandonou, deixou lá, a parte hidráulica está ruim, a parte elétrica não funciona mais, as paredes estão rachadas, tem mofo, entendeu? Sim. Está feia, tem mato, então você vai organizar. Você não consegue organizar em um dia. E para organizar tem que, às vezes, bagunçar um pouco mais. Às vezes o dono da casa ajuda, também. Por isso que na segunda, terceira semana de vitamina D, às vezes existe uma piora. Certo. Que eu nem considero ruim. Eu considero como um ajuste. Está havendo um embate ali e as coisas estão começando a se organizar. O corpo está começando a reagir. Não? O corpo está começando a reagir. E se eu não tiver essa piora de lá pela segunda, terceira semana, não tem problema nenhum, não. Agora, às vezes você vai limpando a casa e o dono da casa ajuda você a limpar. E às vezes você vai limpando, quando volta ele estragou a parede, ele não lavou o chão, ele quebrou um cano, aí vai você novamente. Sim. Eu tive muitos pacientes que titubearam no início, mas depois de um certo tempo se estabilizaram. Certo. Eu não desisto até que até que eu perceba que eu estou atrapalhando. Sim. Entendeu? Mas na maioria das vezes eu nunca precisei fazer isso, não. Alguns pacientes tomaram outros caminhos. Alguns pacientes estão por conta própria. O que eu acho um perigo também. Um perigo, com as altas doses de estudou vitamina D. tanto que acha que é médico. Só que numa situação, de vez em quando eu tenho. Por exemplo, uma paciente veio me procurar com um problema tiroidiano fora de controle, porque fazia 2 anos que ela não aparecia. Sim, sim. E ela foi para uma pessoa que passou um tipo de suplemento para ela que afetava negativamente a tiroide dela. A tiroide. E ela saiu de um hipo, de um Hashimoto com hipo, para um hiper. Sim. Um hiper gravíssimo, difícil de ser controlado. Sim. Isso daí foi até minimizado pelas doses de vitamina D. Ah, sim. Porque o hipertiroidismo, a doença de Graves que ela tem, também é autoimune. Só que ela saiu de uma autoimune mais simples para uma autoimune muito complicada. Muito mais séria. Porque ela fez uma suplementação hiper elevada de iodo. Sim. É isso, né? E eu falei até em algumas lives que eu já fiz sozinha, assim, para as pessoas não tomarem nada junto com o protocolo sem o médico saber. Porque a gente não sabe o efeito que vai ter com os suplementos e com as altas doses, que às vezes as pessoas falam, mas é tudo natural. Mas não importa, né? Não, veneno de cobra também é natural. Veneno de cobra também é natural. Pois é, exatamente. Então tem que ter muito cuidado às vezes com isso. depende da quantidade. O Botox, que é a toxina botulínica, ela mata você muito rapidamente. Você comeu alguma coisa que tem Clostridium botulino, pode desenvolver o botulismo e morrer rápido. Sim. Se você utiliza em doses
toxina filtrada, limpa, em doses pequenininhas, pode tirar a ruga de madame. Tudo vai depender da quantidade, de como é usado, da interação entre o que você usa. Em quem você usa e a sua Isso. preparação para poder usar aquilo. Exatamente. As pessoas têm que ter consciência disso. O Protocolo é um tem que ser tratamento especializado naquilo. Isso, exatamente. Doutor Boima, eu sei que vai acabar daqui a pouquinho. O senhor tem tanta coisa para falar, doutor Boima. A gente dá um tempo maior, mas vamos para a terceira, porque é a live que eu mais gosto de fazer. Que me perdoe os outros. Tem outra que eu gosto muito, que é com Paty. Mas é uma live muito boa essa daqui. Não fale isso, doutor Boima, porque a Paty vai ficar muito brava com o senhor. Não, eu botei vocês duas no mesmo patamar. São duas lives que eu gosto de fazer, porque elas fluem. Entendeu? Sim, eu acho que precisa de uma terceira ou de uma quarta live. Com certeza. Eu sei que o senhor conhece muito sobre o funcionamento do intestino. Eu tive um problema muito sério com isso. Eu até fiz vídeo sobre enzima. Isso é tudo muito importante. É muito complementar ao protocolo, eu acho. Ajuda muitas pessoas que podem estar tendo dificuldades. Agora, só nesses últimos minutos, doutor Boima, porque algumas pessoas me mandaram perguntas, eu queria perguntar só umas coisinhas básicas para o senhor, que é: o senhor atende crianças? Pergunta da Mayra. Eu atendo criança até na barriga da mãe. A mãe tem autoimunidade, está grávida, eu já vou preparando que aquela criança tenha uma possibilidade maior disso. Eu atendo criança, sim. Eu sou pediatra, mas eu tenho que ter uma noção de um cálculo diferente de doses e avançar mais lentamente. Mas atendo criança, sim, atendo, sim. Ótimo, é bom saber. E eu vi que alguém perguntou aqui de onde o senhor é. O doutor Boima é de Recife, tá, gente? E uma outra pergunta, a Paola perguntou se o senhor atende autistas, crianças autistas. Atendo. E estou começando a ficar muito animado com isso. Anos e anos de tratamento convencional não deram a essas crianças nem a essas famílias. Tem um paciente do espectro autista que está atualmente morando só no Rio de Janeiro, cursando o 3º ano de economia. E 4 anos atrás ele era totalmente disfuncional, ele está morando só no Rio de Janeiro. Que maravilha! E era um autista de idade elevada. Sim. Então o senhor atende autistas adultos também, não só crianças? É mais complicado, mas atendo. Eu atendo tudo. Veja bem, o medo que eu não tenho de fazer isso é a mesma coragem que eu tenho de pegar casos. Agora, eu tenho a humildade de dizer: olha, eu não consegui fazer nada por você, mas eu pego qualquer caso. Me procurou, eu tento ajudar. Se eu não conseguir, eu vou ser muito honesto. Olha, não dá para mim. Ótimo, doutor Boima. Então, olha aí, a Mayra e a Paola, o doutor Boima atende crianças e atende autistas também. Elas vão ficar bem felizes. Tem algumas perguntas mais, mas a gente tem 1 minuto e meio. Eu vou tentar fazer só mais uma, que foi o Alexandre perguntou se a doença celíaca tem algum benefício com o protocolo ou não. Totalmente. Agora, a doença celíaca, ela é muito dependente de alimentação. Sim, sim. E ela é muito dependente de gerenciamento de estresse. Também? Quando o paciente começa a ficar bem e sai da alimentação, esse é um paciente que não vai poder sair daquela alimentação. Sim, mesmo mas o protocolo funciona muito bem. Isso, mesmo fazendo o protocolo, ele ainda não vai poder comer o glúten, que é o que causa reação na doença celíaca. Mas tem benefícios. Tem, você viver com a doença celíaca é muito ruim. Sim. Vamos fazer outras com mais perguntas e tudo. Estou à disposição. Opa! Com certeza, porque chegam muitas perguntas, a gente pode fazer uma com várias perguntas e tem tantos outros tópicos do protocolo. Pois, doutor Boima, muito obrigada. A gente tem 30 segundos. Nossa, um prazer, assim, o senhor tem muita coisa a nos dizer, então super obrigada. E daqui umas 3 semanas, assim, a gente marca uma outra. Tá bom? Um abraço a todos e que fiquem em paz e que saiamos dessa o mais rápido possível. Obrigada, doutor Boima. Obrigada a todos. Um bom resto de semana para todo mundo, pessoal. Até a próxima.